Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo. Uma reflexão sobre a velocidade das nossas vidas, sabe? Olhando para um passado que nem tá tão longe assim, para tentar entender o nosso presente. Pois é, existia uma época em que a espera era parte do jogo, em que errar tinha um custo. E, exatamente por isso, ensinava alguma coisa. A tecnologia sempre esteve por aí, mas ela não nos empurrava, ela caminhava com a gente. Uma diferença que parece pequena, mas que moldou a forma como a gente aprendia a ter paciência. E é exatamente essa a proposta aqui. Vamos mergulhar nessa jornada, sabe? Conectar o que a gente era com o que nos tornamos, para, quem sabe, ter uma ideia de para onde estamos indo. Vamos começar por um ponto fundamental: a forma como a gente consome e compartilha a cultura. A mudança que aconteceu nesse campo, nossa, foi gigantesca. A fita cassete, por exemplo, quem lembra? Exigia um cuidado quase que artesanal. Se ela embolasse, a gente perdia tempo para consertar. E nesse processo aprendia a ter paciência. Não era só apertar um botão, né? E o que a gente vê aqui é fascinante. Antes, o álbum era uma obra, uma história completa. Hoje, a música muitas vezes vira um fragmento, um refrão de 15 segundos para capturar a atenção. Ganhamos acesso a tudo, mas a pergunta que não quer calar é: será que a gente perdeu profundidade no meio do caminho? A cultura era uma experiência coletiva. A televisão juntava a família na sala. O cinema era um evento. Hoje, cada um de nós vive dentro de uma bolha, com um cardápio escolhido a dedo por algoritmos. Temos opções infinitas, é verdade, mas cada vez menos assuntos em comum, o que acaba dividindo a conversa. E essa fragmentação da cultura, claro, também aparece no jeito como a gente se conecta. Vamos dar uma olhada em como essa mudança foi igualmente profunda nas nossas relações. Não existia essa de estar online o tempo todo. O primeiro celular não era sobre estar sempre conectado. Era um símbolo de status, não de dependência. As pessoas marcavam um horário e, acredite, elas apareciam. Pensa um pouco nisso aqui. A ideia de que estar indisponível era normal, hoje soa quase como uma rebeldia. A ausência tinha o seu valor. Agora o silêncio muitas vezes incomoda, né? Parece rejeição, abandono. Será que a gente desaprendeu a ficar em paz com o simples fato de não estar disponível? E isso aqui ilustra perfeitamente a mudança. A gente esperava uma resposta, mas respeitava o tempo da outra pessoa. Hoje a pressão é constante. A gente conversa com dezenas de pessoas ao mesmo tempo, mas a profundidade dessas conversas parece que vai se esvaindo. Agora vamos falar sobre uma coisa que talvez a gente tenha esquecido: a maneira como aprendíamos com os nossos próprios erros e com as consequências deles. Cometer um erro significava muitas vezes ter que voltar lá para o comecinho. Não tinha autosave, não tinha atalho fácil. A jornada em si era o aprendizado. O ponto principal é este: a frustração era uma ferramenta. Era através dela, da repetição e do erro que tinha um custo, que o aprendizado de verdade acontecia. Hoje, tudo se reinicia, tudo é rápido, tudo é descartável. Quem se lembra do Tamagotchi? Um brinquedinho que ensinava sobre cuidado e responsabilidade. Não tinha botão de desfazer. A consequência era real e isso ensinava algo muito valioso sobre o mundo. E aí fica a pergunta no ar: essa busca por uma vida sem atritos, onde tudo pode ser revertido, talvez esteja nos tornando mais frágeis, mais imediatistas. Bom, chegamos ao momento de colocar tudo na balança. O que realmente pesa mais nessa transformação toda? A gente tem acesso a tudo o tempo inteiro. É um fluxo sem fim de informação, de notificação, de registro. Mas, no meio de tanto registrar, talvez a gente esteja vivendo menos o agora. Então, vamos botar na balança. De um lado, ganhamos uma velocidade incrível. Tudo é pra ontem. Ganhamos também um acesso a um universo de informação e cultura que era impensável. E, por fim, ganhamos visibilidade. A chance de estar sempre presente. Mas o que essa conta nos mostra é que cada ganho teve um custo. Ganhamos velocidade, mas perdemos a paciência. Ganhamos acesso, mas perdemos profundidade. E ganhamos visibilidade, mas talvez tenhamos perdido o nosso precioso silêncio. Essa frase, olha, ela resume tudo. A nossa relação com o tempo mudou de um jeito fundamental. De professor, ele passou a ser um chefe exigente. A tecnologia em si não é o problema. A questão é o que a gente faz com ela. Essa aceleração constante, ela é sinônimo de evolução
Essa é a grande ironia da nossa era, né? Nunca estivemos tão interligados em redes, mas talvez nunca tenhamos estado tão desconectados uns dos outros e de nós mesmos. E no meio de tanta informação, de tanto barulho, fica esta pergunta final. Uma pergunta que talvez não tenha uma resposta fácil, mas que não dá pra gente ignorar. Estamos usando toda essa tecnologia para construir uma vida melhor ou só para construir uma distração mais eficiente daquele silêncio que nos força a pensar? A reflexão fica com cada um.